Bom dia, bem-vindos, bem-vindas à aula aberta para a gente aprender a conversar de um jeito que as pessoas nos compreendam, né? E hoje a ideia aqui é a gente trazer algumas informações, algumas dicas que possam contribuir no dia a dia de vocês para terem conversas mais assertivas, né? Aprenderem a fazer pedidos mais claros. A proposta aqui, gente, é um bate-papo, tá? Eu vou fazer um mix de coisas, né? Eu sou natural de Taquara, que é uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul. Eu moro há mais de 30 anos em Novo Hamburgo, que já foi a capital nacional do calçado, hoje não sei, né? Mas já se espalhou isso pelo Brasil, tem outras regiões bem fortes, mas ainda tradicionalmente eu acho que é conhecida assim, né? Fica próximo a Gramado, quem não é daqui. E eu escolhi morar em Novo Hamburgo quando eu vim trabalhar aqui. Eu me formei em Relações Públicas e vim trabalhar na Fevale, que hoje é uma universidade, na época era uma faculdade menor, né? Estamos falando de 84 eu me formei, né? Então faz algum tempo. E depois eu fui também professora na Faculdade de Comunicação, onde eu estudei. E depois eu resolvi abrir uma empresa e sou empreendedora, então, há praticamente 30 anos. E venho atuando nessa área de comunicação em muitas entidades de classe, especialmente do calçado, do comércio e da construção civil. Então, nessa minha caminhada, eu, obviamente, estudei muito, né? Fiz 3 pós-graduações, fiz a última pós-graduação em liderança e comportamento organizacional e resolvi me dedicar mais para essa área de pessoas e fiz diversas outras formações, né? Inteligência emocional, PNL, Dragon Dream, investigação apreciativa, várias temáticas que eu fui encontrando pelo caminho e parei e me dediquei mais na que eu fiquei mais apaixonada e que fez mais sentido para mim, que foi a comunicação não violenta. Então, é por isso que hoje eu chego aqui, eu conheci a comunicação não violenta em 2018, não faz muito tempo, quando eu li o livro do Dr. Marshall Rosenberg, que é vamos dizer, o pai, né, que desenhou esse olhar, essa filosofia, vamos dizer assim, de vida, né, da gente perceber e olhar para as coisas de outra maneira. Eu levei um susto muito grande, eu sempre conto isso porque é verdade, porque na medida em que eu ia lendo o livro, eu ia me deparando com situações tão óbvias, tão, nossa, né? Puxa, como eu nunca soube disso, como ninguém nunca me falou nada disso. E aí eu comecei a refletir sobre como eu poderia ter tido as minhas relações interpessoais mais leves, mais tranquilas, mais assertivas, né? Ter criado, talvez gerado menos conflitos ou ajudado as pessoas a resolver os conflitos. Eu aprendi que conflito é bom, que a gente pode e deve dizer não, se posicionar com clareza, aprender a fazer pedidos claros. E aí eu vi um mar de coisas que eu não sabia fazer, né? E tão óbvias. E aí eu resolvi realmente me dedicar Não, não, ali não. a estudar cada vez mais esse tema. Fiz 2 imersões na Uniluz, na Universidade da Luz, em São Paulo, com um formador que se chama Sven Frelich, que é alemão, mora no Brasil há 20 anos, e atua aqui, né, como um formador. Ele estudou com Marshall Rosenberg, então ele tem bastante conhecimento, e não parei mais, sigo até hoje fazendo todas as formações que estão ao alcance, né? Mas já em 2018 decidi que eu também ia passar a falar sobre essa temática. E por que eu chamo Vamos Aprender a Conversar? Porque justamente quando eu estava numa das imersões, eu tive esse despertar, assim, puxa, a gente não sabe conversar. E não sabe porque ninguém ensina,
né? Na verdade, a gente aprende tantas coisas na vida, né? E a gente é educado, a gente, enfim, né? Vai para a escola, aprende muitas coisas, mas não tem uma disciplina de empatia, de escuta, de conversas. Não tem, né? Eu fiz uma faculdade de comunicação, não tem. Eu fico tão feliz e honrada que agora eu sou professora na pós-graduação. E eu posso ensinar na pós-graduação, né, sobre esse tema. Então, já fico mais feliz ainda, porque pelo menos em alguns lugares, né, da academia eu estou conseguindo também trazer essa ideia de como a gente pode conversar melhor. E então eu fui aprofundando cada vez mais, mas também desde 2018, especialmente em 2019, eu iniciei um trabalho, então, com cursos abertos, através de entidades de classe, de universidades, Unicinos, Fevale, levando a comunicação não violenta, né? Em diversos formatos, seja na liderança, seja no atendimento ao cliente, seja nas conversas de WhatsApp, seja, né? Então, assim, para todas as nossas relações, então, em alguns cursos um pouco mais focado, mas de um modo geral, trazendo essa ideia sempre como pano de fundo, né? Então, em 2019, eu falei para mais de 3.000 pessoas em palestras, em cursos, e foi muito incrível, porque eu percebi que as pessoas têm uma vontade muito grande de entender mais como fazer isso, né? E eu fiz também em 2018 um curso, não, em 2019, um curso de justiça restaurativa. Tem várias pessoas aqui que são dessa área. E na justiça restaurativa, eu reforcei ainda mais essa temática da importância da gente abrir espaço para ter conversas que gerem, que criem pontes, né? E não muros. E como a justiça é muito mais perfeita quando as pessoas conseguem falar sobre as situações, expor suas necessidades, né? Se conectar com aquilo que fizeram de outra maneira, né? E haver, na verdade, uma compreensão. Porque o Marshall Rosenberg, ele nos ensina que todas as nossas manifestações, que do ponto de vista de algumas pessoas, por vezes são violentas e são, às vezes, até com violência física, né? Mas elas estão ali para atender alguma necessidade da pessoa que está se expressando. Então, com essa compreensão, nos alivia bastante o olhar para o outro, né? Porque a gente vem de uma educação muito punitiva, né? Muito focada na obediência, no certo e no errado. E aí, quando isso foge um pouquinho daquilo que a gente entende como certo e errado, porque a gente aprendeu assim, a gente acaba julgando com muita facilidade outra pessoa, esquecendo que ele também é um ser humano. Então, nesse tipo de comunicação, a gente aprende muito sobre empatia, sobre escuta, sobre conexão, sobre humanizar as nossas relações, né? E sair dessas nossas certezas absolutas do certo e errado, do culpado e do inocente, do bom e do mal, e começar a olhar para além, né? Um pouco além de tudo isso, para a gente ter uma compreensão e, quem sabe, conseguir fazer com que o mundo seja realmente um lugar melhor para viver. Ok. Para quem ainda nunca ouviu falar, ou para quem não sabe, né? O Marshall Rosenberg usava muito a metáfora da girafa e do chacal, para nos mostrar como a gente fala de uma maneira mais violenta, por vezes, né? Também vou explicar um pouquinho para vocês o que é essa violência na nossa conversa, porque eu sei que muitas pessoas não se identificam, eu não sou violento. E talvez vocês não percebam, né, o que de fato é entendido como violência na nossa fala. Então, ele também usava a metáfora da girafa, né, para nos dizer
que existe um modo da gente se comunicar, um girafês aí, que é do coração, porque a girafa é o animal que tem o maior coração de todos os animais terrestres, né? E ela também tem esse pescoço. Gente, tem microfone. Isso, obrigada. Tem esse pescoço super alto, né? Que permite que ela veja as coisas de outro lugar. Tem várias outras coisas que a gente pode falar e que simbolizam, então, né, a linguagem da comunicação não violenta com a girafa. Mas tá aí, o que importa mesmo é essa conexão, né? É uma linguagem que quer criar pontes e não muros. Então, ela é uma linguagem que usa do coração, da compaixão, para olhar o outro como um ser humano, porque quando eu desumanizo o outro e vejo ele como um monstro, é bem difícil de eu conseguir ter uma conversa mais respeitosa com ele. Né? E o Marshall Rosenberg também nos ensina que a CNV, Comunicação Não Violenta, é a coragem para dizer a verdade com amor, cuidando de mim e cuidando do outro. Então, é um resumão assim do que é a CNV, né? Porque dizer a verdade é algo que a gente tem muita dificuldade, porque a gente acha que o outro não vai gostar, vai se ofender, e a gente vai usando assim de subterfúgios para dizer o que a gente quer, né? De verdade, e acaba não dizendo. E essa falta de clareza atrapalha muito a nossa comunicação. O amor é o coraçãozão aí da compaixão da girafa, né? Esse olhar mais humanizado. E cuidar de mim e cuidar do outro significa aprender a reconhecer o que eu sinto, o que eu realmente quero dizer, quais são minhas necessidades e olhar para o outro com empatia, né? Se a gente for olhar para essa figura, eu sei que muitos de vocês conhecem essa imagem, né? E eu gostaria que quem se sentir confortável pudesse abrir o microfone e me dizer o que enxerga nessa imagem. Por favor, não adianta escrever no chat agora porque eu não vou ver. Com slide. Hoje a moça. Oi? Uma senhora. Hoje eu estou vendo a moça. Uma moça? Uma moça. Eu estou conseguindo ver as duas. Eu vejo as duas. O que é o Vejo outro? uma moça jovem. Uma moça jovem olhando para o lado. Tá. E quem vê outra coisa, o que vê? Uma senhora, uma velha. Uma velha. Uhum. Ok, mas alguém conseguiu ver a velha? Sim. Vejo a velha e vejo a moça, vejo as duas. Tá. Eu consegui só ver a velha. Muito Eu, bem. eu consegui também aqui ver que é velha. Ok, vamos lá. Mas tem duas figuras aqui, já deu para notar e cada um vê alguma coisa, né? E aqui, o que vocês veem? Dois rostos. E um vaso. O vaso e os rostos. Quem só vê um? O vaso. O vaso. Isso. Vejo os dois. Ok. E mais o quadrado. Assim, o quadrado, sim. E aqui, o que vocês acham que está acontecendo? Quem já viu isso aqui não precisa comentar, por favor. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Briga, discussão. Eles estão dizendo eu te amo bem fortemente. Tá inspirada, Marlise? Ótimo isso. Comemorando um gol. Comemorando um gol. Que mais? Eu não consigo fazer julgamento dessa foto. Para mim, simboliza uma comunicação violenta, simbolicamente olhando, mas... Sim. Ok. Então, deixa eu reduzir aqui. Essa é uma das coisas mais importantes da gente... Opa! Deixa eu voltar. Da gente aprender, né? De uma vez por todas. Que a gente vê as coisas de outra maneira, né? E a neurociência explica isso com muita clareza, muitos estudos, né? Que a informação externa, ela não tem significado, né? Quem dá o significado somos nós.
E nós vemos o mundo de um modo extremamente limitado, porque nós não teríamos condições de absorver tudo que tem para ver. Olha que interessante, né? Os animais veem mais colorido. Então, assim, nosso cérebro criou restrições para que a gente não ficasse louco, de tanto ver ou ouvir coisas, né? Então, a gente vai selecionando e vai formando um olhar para as coisas, onde implica muito o quê? A nossa educação, o modo de vida que a gente tem, os nossos valores, aquilo que nos ensinaram, a nossa escola, as nossas companhias, os nossos amigos, o nosso humor, né? Tudo isso está na interpretação que eu dou para todas as situações que acontecem na nossa vida. Portanto, como eu vejo o mundo, não é como vocês veem. Certamente não. Como eu vejo uma determinada situação, não é possivelmente como vocês veem, né? E entre o que eu falo e o outro escuta, meu Deus, tem tudo isso acontecendo, né? A maneira como eu estou me expressando, mas todos os filtros que estão lá no outro quando ele escuta, né? Até o estado que ele está naquele momento, o humor dele naquele dia, vai interferir muito na maneira como ele vai ler aquela mensagem, como ele vai enxergar aquela situação, né? Então, percebam como tudo isso interfere muito na nossa comunicação. E o quanto é importante a gente aprender cada coisinha dessas, né? E é isso que a gente vem procurando trabalhar nos cursos. Porque a qualidade da nossa comunicação, ela não depende só de escutar o outro. Isso é uma coisa para a gente falar também, né? Como é que a gente escuta outra pessoa? Mas ela depende também de eu escutar a mim. Porque se eu não perceber como eu me sinto nesse momento, como eu entro para essa reunião, como eu estou agora antes de ler essa mensagem que eu recebi, como eu vou para esse encontro de família, né? Se eu não parei para refletir, respirar e me conectar com os meus sentimentos, fica muito difícil de eu oferecer para o outro uma escuta e uma fala mais assertiva, né? Então, eu sim tenho que aprender a me expressar, mas para isso eu tenho que aprender, primeiro, a me escutar, segundo, a escutar o outro. E aí, eu quero fazer com vocês, eu vou abrir aqui agora uma tela, que é uma possibilidade que o Zoom nos dá, que é de fazer uma pesquisa ao vivo aqui, tá? Então, vai abrir para vocês uma telinha e eu gostaria que vocês respondessem as duas perguntinhas que estão ali. E isso já vai dar o resultado agora. Quer ver, ó? É só... Vamos ver. Aparece para vocês? Ok? Tá. Então, pode clicar na resposta. Quando alguém é grosseiro comigo? É a primeira pergunta. Como eu me sinto? Irritado, triste, magoado, com raiva, assustado, frustrado, preocupado ou surpreso? Eu sei que pode ser outra coisa, tá? Escolhe o que é mais próximo. Depois de fazer essa, tem a segunda. E quando alguém é gentil comigo? Como é que eu me sinto? Acho que todo mundo aqui que conseguiu já votou. Deixa eu ver aqui. Tá, agora vai aparecer os resultados, né? Então, ó, o mais votado, percebam. Quando alguém é grosseiro comigo, percebam que empatou irritado e surpreso e assustado. Vocês estão vendo? Foram vocês que disseram, né? O que isso quer dizer? São sentimentos totalmente diferentes, gente. Irritado, assustado e surpreso são coisas completamente diferentes. Não é nem que é irritado e com raiva, estão vendo? Não é nem que é triste e magoado, que pode ser parecidinho, tá?
Não, nós estamos falando de 3 coisas totalmente diferentes. Ou seja, aqui está a prova de que a gente percebe e sente coisas diferentes um do outro diante da mesma situação. Deixa eu ver aqui o segundo, ó. Quando uma pessoa é gentil comigo, como eu me sinto? Agradecido, 30%. Encantado, inspirado, satisfeito, emocionado, é diferente. Vocês estão entendendo? As pessoas sentem... Ok, eu vou sair daqui para falar agora. Isso aqui é praticamente a base da gente entender por que as nossas conversas, por vezes, não... Por que a gente não compreende o outro? Porque às vezes a gente olha para o outro e diz, nossa, que exagerado, para que tanto drama, nossa, né? Só que a pessoa percebe e sente diferente de mim. Porque eu sinto uma coisa e ela sente outra. Vocês estão vendo que o primeiro grande erro que a gente comete é julgar o sentimento do outro diante das situações e não nos conectarmos com o nosso? E entender que o meu sentimento é responsabilidade minha, que o que cada um sente é sua responsabilidade e não do outro, porque numa mesma situação, pessoas diferentes sentem coisas diferentes, então se fosse responsabilidade da situação ou da outra pessoa, todo mundo sentiria igual, né? Todo mundo veria aquela situação da mesma maneira, todo mundo conectaria aquela situação com um mesmo histórico, um mesmo valor, uma mesma realidade de vida. Não é assim. Então, percebam a importância da gente aprender a perceber como a gente se sente a falar sobre isso. Eu me sinto assustado quando tu fala assim comigo, né? Eu fico irritado com essa tua conversa. Sim, eu devo expressar como eu me sinto, porque isso é o que traz clareza para outra pessoa, como aquilo que ela faz ou como aquela situação me impacta. Né? Então, percebam que comunicação não violenta, aprender a conversar, não tem nada a ver com mimimi, com concordar, com ser delicado, com... Né? Nada a ver com isso, tem com uma expressão muito autêntica, mas para eu me expressar com autenticidade, eu tenho que aprender a falar sobre sentimentos e necessidades. E não culpando o outro, né? Não apontando o dedo para ele, mas dizendo, nossa, como eu me sinto irritado quando uma situação como essa acontece, né? Isso muda bastante, porque a pessoa olha e diz, não sou eu que estou te causando a irritação, é tu que está te sentindo irritado. E isso é problema teu, sim. Porque o que o outro faz desperta isso em mim. A situação desperta isso em mim. Mas quem tem que dar conta disso sou eu. E é uma escolha minha como agora eu vou falar com outra pessoa sobre isso. Como eu vou fazer um pedido para ela, expressando com muita clareza e autenticidade, que daquela maneira não é legal para mim. Que aqui tem um limite, que isso eu não gosto, que isso eu não quero, ou que dessa outra maneira eu escutaria melhor, ficaria melhor a gente conversar. Mas eu tenho que aprender a dizer isso. E isso é dizer a verdade. Né? Vocês estão entendendo? Então, é muito lindo quando a gente descobre que tem outra maneira da gente dizer aquilo que a gente quer dizer, que fique mais claro para outra pessoa. E que ela tenha, inclusive, mais chance de escolher contribuir com a minha vida. Porque ela entendeu por que ela vai fazer aquilo. Então, vamos lá mais um pouquinho. Põe. Então, a gente diz que quando uma pessoa precisa se manifestar, de falar mais alto, gritar, às vezes ser grosseiro, estúpido, né? Ou até indiferente, né? Por que essa pessoa faz isso? Né? Então, quando alguém tem que se expor, tem que expor as suas ideias dessa maneira,
é porque possivelmente ela não está bem, né? A comunicação não violenta nos traz uma ideia de que nós todos temos necessidades, que elas são universais, todo mundo tem necessidades, né? Para além de comer, dormir, né? Recursos financeiros, a gente tem várias outras necessidades, segurança, valorização, respeito, tranquilidade, leveza, tantas coisas que são importantes para a nossa vida. Ser escutado, né? Empatia, tudo isso torna a minha vida... Alguém está com o microfone aberto, gente. E tudo isso torna a minha vida melhor, né? Mas eu tenho que me conectar com isso para pedir para o outro. Na Dilva, eu acho que tu está com o microfone aberto. Isso, deu. Obrigada. Então, se eu não me conecto com isso, fica difícil de eu fazer um pedido para o outro. E como é que eu ofereço empatia para outra pessoa? Quando eu percebo que essa pessoa está nesse lugar de estar alterada, de estar emocional, de estar botando ali nessa fala uma raiva, um tipo de agressão, essa pessoa está com necessidades não atendidas, possivelmente de valorização, segurança, né, de cuidado, de escuta. Por que a gente fala mais alto? Porque tu não me escuta. Mas eu não peço escuta, eu falo mais alto. Vocês estão entendendo? Então, as estratégias que a gente vai usando, elas não são claras para o outro e elas criam, por vezes, esse afastamento. Por que tu precisa falar tão alto comigo? Porque tu não me escuta. Mas e aí? Ou eu mudo o meu jeito de falar, se o outro não me escuta, ou eu peço a atenção dele, faço um pedido claro. Como eu não faço isso, eu vou aumentando o tom de voz, né? Então, são várias as maneiras como a gente foi se acostumando a atender, a pedir para o outro coisas que a gente precisa, mas que não são claras e que vão de uma maneira que responsabilizam o outro, por vezes, né? Por a gente não estar bem ou feliz, o que é um equívoco bem grande, ou que não exprimem com clareza o que é importante e poderia estar acontecendo para a minha vida, minhas necessidades estarem atendidas. Então, a gente usa muito na nossa comunicação desse movimento da ação-reação. Eu recebo uma mensagem no WhatsApp, eu não sei por que eu tenho que responder. Quando eu estou irritado, quando eu não entendi aquela mensagem, eu nem checo para ver se eu entendi de verdade, se a outra pessoa tinha essa intenção que meus pensamentos estão me dizendo agora, porque isso não é um fato, né? E eu já vou lá e respondo, na emoção. Quando eu estou na frente da outra pessoa, pior ainda, né? Porque chega a ver a expressão no meu rosto, da indignação, da incomodação, da frustração, do medo, tá tudo ali. Porque as nossas emoções, gente, elas vêm, né? Não é que a gente consegue controlar. A gente pode aprender a reconhecer. Oi, César, eu acho que o microfone está aberto. A gente pode e deve aprender a reconhecer esses movimentos em nós. Está crescendo aqui uma coisa estranha. Então, atenção, isso é um sinal que eu tenho que cuidar, porque agora eu vou entrar numa emoção e vou ter uma reação emocional, né? Hormonal. Então, entender todo esse processo contribui para que a gente faça escolhas conscientes, né? Como eu agora vou escolher responder a essa situação, tá? Da onde vem tudo isso, gente? Pois é, quando eu disse para vocês que a gente não aprendeu a conversar, sim, isso está lá no início, né, da nossa vida, né? A gente nasce um ser super empático, né? A gente chora quando outro chora, a gente ri quando outro ri, a gente sente a dor quando o outro corta o dedo, né? Mas aí daqui a pouco a gente vai se misturando e vai perdendo um pouco e ficando só com uma empatia muito restrita, assim, né?
E acontece que na nossa educação nós fomos educados a reconhecer, não fomos educados a reconhecer e falar sobre sentimentos e necessidades. Olha só. Por quê? Porque a gente foi condicionado a responder a expectativa que o outro tem de mim. Eu tenho que agradar meus pais. Para ser amado, eu preciso agradá-los. Então, eu tenho que estar o tempo inteiro alerta, percebendo se eu faço isso aqui, se agrada ou não agrada. Se eu faço isso aqui, se agrada ou não agrada. E eu vou testando, né? E os pais vão dizendo assim, isso, eu fico super contente quando você me obedece. E eu fico triste quando você não me obedece. E a gente vai botando isso na cabeça dos anjinhos, né? E isso vai criando nas crianças uma insegurança afetiva. Porque se eu só sou amado e as pessoas só gostam de mim quando eu obedeço, então essa é a única escolha que eu tenho. E aí eu perco a minha autenticidade. E eu não posso dizer que eu não gostei, o que eu queria fazer de outro jeito, né? Ou que isso aqui não me agrada, essa comida desse jeito não me serve, mas eu não posso dizer isso, né? Não tenho esse espaço, porque ninguém me pergunta, eu não posso falar sobre sentimentos. Então a gente sabe, cresce sabendo muito bem o que fazer para agradar o outro, mas a gente não foi ensinado a agradar a nós mesmos. E aí a gente se distancia de quem nós somos de verdade. O problema disso tudo é o seguinte, que aí a gente também cobra uma conta muito grande do outro, né? Porque ao não aprender a reconhecer o que é importante para mim e aprender a me responsabilizar e a cuidar disso e a buscar estratégias para atender às minhas necessidades, o que eu faço? Eu responsabilizo o outro, eu culpo o outro, eu quero que o outro mude para eu ser feliz. Vocês estão entendendo como isso é tão natural e sutil em toda a nossa educação? E a gente é criado muito nesse processo, assim, funciona muito botar as pessoas dentro dessa ideia do medo, né? Da culpa, da vergonha. Cada um de nós viveu isso, seja em casa, no trabalho, né? E a gente repetiu isso na educação dos nossos filhos. Eu fiz isso também. Né? A minha filha agora tem 26 anos e eu olhando para trás, eu reconheço com clareza e não fiz por mal, eu não sabia fazer de outro jeito, né? Mas como eu poderia ter ensinado ela desde pequenininha de outra maneira, que não fosse botando culpa, botando vergonha e medo, né? Na maneira como eu me expressava e queria que ela se tornasse um ser obediente, como se fosse possível uma pura manipulação e uma modelagem de um ser humano, ou seja, escondendo tudo o que ele é para ele ser quem eu queria, para me agradar, dentro do meu formato do que é correto, certo ou errado, né? Então, quando a gente cria seres obedientes, eles se tornam seres autômatos. É? Ou seja, eles não fazem as coisas por vontade, por entender, por querer contribuir, por perceberem o que é importante para mim e fazer uma escolha. Né? Eles fazem para me agradar, para ganhar uma recompensa, ou para não ter uma punição, ou para não passar vergonha, ou para não se sentirem culpados. Ou seja, eles fazem por medo. E aí a gente tem duas escolhas, ou a gente aceita e faz isso tudo, entra nesse formato, ou a gente se rebela. E a gente sabe o preço que é e que a gente paga quando a gente se rebela. Então, na comunicação, toda vez que eu aponto o dedo para o outro, para expressar algo que eu quero dizer para ele, você nunca me escuta. O que o outro vai fazer? Ele vai reagir. Quando a gente se sente acusado de algo, porque é assim que a gente percebe essa crítica do outro, é natural, cerebral, neurológico que a gente vá ter uma resposta reativa nos defendendo. Né? Isso a gente faz desde os primórdios da existência. Nós viemos com um cérebro reptiliano lá que nos ensinou a nos defender do perigo.
né? A responder de volta, ou a fugir, ou a congelar. Então, essas são as alternativas que eu tenho, são bem limitadas, né? Então, se alguém me diz, tu nunca me escuta, o outro vai dizer, claro que eu te escuto, quem não me escuta é tu. E a gente vai ficar nessa conversa de acusação, né? Onde ninguém aqui tem clareza do que o outro quer, onde ninguém fez um acordo, onde ninguém está conversando, né? Então, dificilmente, quando eu entrar nesse julgamento do outro, a outra pessoa vai dizer, sério, eu não te escuto, o que que tu quer dizer com isso? Ai, que lindo, né? Quando a gente aprende mais sobre comunicação não violenta, a gente aprende a fazer essas perguntas. O que tu quer dizer com você não me escuta? Porque a gente aprende a oferecer empatia para outra pessoa de verdade. Porque por trás de toda queixa, de toda reclamação, de todo mimimi, podem chamar do que vocês quiserem. Atrás daquela fala do outro tem uma necessidade não atendida. Se a pessoa diz mesmo de um jeito torto, você nunca me escuta, tem uma queixa ali genuína. O que que ela está pedindo? Atenção, escuta, empatia. Mas ela não faz o pedido dizendo, olha só, é importante para mim, escuta, atenção e empatia. Ela acusa o outro por não receber isso. E o outro acusa de volta e não entrega para ela o que ela precisa. Eu trouxe para vocês aqui uns cards, na verdade, que eu já estou postando nos meus conteúdos e nas redes sociais, e nesses cards, e alguns ainda não postei ainda, mas vou postar. Mas para trazer para vocês exatamente assim, como a gente não deve dizer e como a gente poderia dizer aquilo que a gente quer dizer. Quando eu digo assim, ó, você é responsável pela sua saúde, eu estou acusando o outro. Será que nessa minha fala ele vai perceber o meu amor, o meu cuidado e a minha atenção e preocupação com ele? Claro que não. Ele vai ficar extremamente incomodado. Como é que eu posso dizer essa mesma coisa de maneira que ele escute, e escute entendendo como eu gosto dele, como eu estou preocupada com ele? É só mudar a maneira de falar. A gente fala do fato, aquilo que está acontecendo nesse momento que me faz ter essa interpretação. E eu não preciso dar essa interpretação de que o outro é irresponsável. Isso é uma maneira de eu ver a situação, não é como ele vê, né? Então, cuidado. Essas pequenas mudanças geram outra escuta por parte do outro e outro tipo de cuidado na relação. Então, eu posso dizer com muita clareza, eu notei que nessa semana você não fez exercício, mesmo tendo tido tempo. Sim, porque tempo pode ser um fator bem importante, né? Então, por causa disso, eu fico preocupada com a tua saúde, com como tu vem cuidando da tua saúde, né? O que tu acha disso? Tá complicado para ti fazer exercício? Ah, mas estava tão calor essa semana, estava insuportável. Eu tinha a impressão de que se eu fosse fazer alguma coisa, eu ia pirar, né? Então, ok, isso é outro nível de conversa. Outro exemplo, você nunca presta atenção no que eu falo. Ah, será que eu dizendo dessa maneira alguém vai prestar atenção? Se prestar atenção, como é que vai ser essa atenção? Ai, tá, fala. O que tu quer dizer de novo? Não aguento mais prestar atenção em ti. Tu é sempre o centro das atenções, né? Porque é isso que o nosso pensamento está nos dizendo. Agora, eu posso dizer a mesma coisa, modificando o modo como eu falo. E trazendo, de novo, para um fato e para como eu me sinto e qual é o meu pedido, né? Quando eu te conto algo, eu gosto que tu olhe para mim. Porque... Opa, tem um erro ali. Quando você fica olhando para o celular, me dá uma impressão de não escuta, de desconexão. E esse assunto é muito importante para mim.
Então, será que agora, nesse momento, tu pode prestar atenção no que eu estou te dizendo, porque é importante para mim. Mas se tu não puder escutar agora, tudo bem, termina o que tu está fazendo e me diz quando tu pode me escutar. Combinações. Não é porque eu quero que o outro vá me dar aquilo que eu quero agora, do jeito que eu quero e da maneira que eu quero. Eu tenho que aprender a fazer negociações, porque o outro é um outro ser humano. Né? E ele não veio ao mundo só para me agradar e fazer como eu quero. Então, eu também tenho que saber que quando eu faço um pedido para o outro, pode ser que ele não possa ou não queira atender. E isso também faz parte do jogo. Né? Então, se eu digo assim, eu já falei 1000 vezes para pendurar a toalha depois do banho. Pois é. Se falou 1000 vezes e o outro não escutou, é porque deve estar falando de um jeito errado. Será que não? É de se pensar, né? Agora, se eu trago de novo para esse lugar do como eu me sinto, eu fico incomodada quando eu vejo a toalha molhada em cima da cama. Eu fico. Possivelmente tu não fique, porque se tu ficasse, tu não ia deixar. É óbvio. Então, não adianta eu acusar o outro. Não é isso que vai fazer ele se mover para outro tipo de atitude. Né? Mas se eu disser, olha, eu fico bem incomodada, porque para mim, essa toalha molhada, quando eu vejo ali, eu sei que vai deixar a tua coxa, a tua coberta úmida, vai dar mau cheiro, a toalha vai ficar com mau cheiro, vou ter que lavar mais vezes, vai gerar um dano no meio ambiente. Bom, tem 1000 argumentos para eu dizer por que eu me incomodo com isso. Pois é, mas eu tenho que expressar isso para outra pessoa. Porque daí pode ser que ela diga, é por isso que tu queres que eu tire a toalha da cama? Para não prejudicar o meio ambiente? Ah, isso eu me conecto. Isso faz sentido para mim. Então, agora pode ser que eu vá gerar, vá fazer algo nesse sentido. Ok. Como é que tá para você, gente? O que vocês estão percebendo dessa conversa? Vamos conversar um pouquinho, senão eu vou ficar aqui realmente só dando aula, né? A conversa fica muito mais clara, assim, é que tu não colocando, ó, fulano, tu é assim, assim, assado. Não, eu não gosto, eu não acho certo, talvez... É um outro tipo de conversa, fica muito mais claro e a pessoa, né, que ela não se sente mal, né, ela não fica braba, né, pelo teu apontamento. Muito interessante esse tipo de conversa. Essa e quantas vezes eu fiz também, né, muitas vezes eu fiz isso. Bem-vinda ao grupo dos chacais, somos todos chacais, tá tudo bem. Vivian, fico pensando assim, estendendo depois para a questão profissional, como tudo começa em casa, né? Porque aqui o meu objetivo em assistir também era bastante profissional, embora eu já tenha uma comunicação não violenta, trabalho com terapia, então fica mais fácil a gente já se embasar nisso. Mas como tudo é primitivo, realmente, como tu disseste, começa em casa. E descobri com a tua fala que a minha filha de 15 anos, ela é comunicação não violenta. Que eu vou falar com ela e ela diz, por que tu tá falando comigo desse jeito? Eu não gostei. Muito Antes da gente conversar o assunto, se eu tô num dia mais, assim, estressada, tucanada, e às vezes não é nada, ela sempre fala da minha forma, né? E ela diz, eu não quero assim, tá, calma, vamos falar de um jeito. Então, ela assim, ela aplica, nunca deve ter visto nada sobre isso, né? Mas ela aplica isso nas nossas situações de comunicação bastante, assim, é impressionante. Que legal. Eu gosto de ver que é justamente isso, a gurizada. Aliás, a criança, se a gente for observar, ela naturalmente faz isso. Ainda mais hoje em dia, que é impressionante, né? Parece que vem todos eles já são uns anjinhos, assim, muito mais evoluídos, né? Mas a gente estraga. Justamente, a gente deseduca, né? Ao invés de educar. Porque a gente inibe quando eles falam de sentimentos, alguma coisa assim, né? É como se não pudesse, porque como a gente também não foi treinado assim, não foi ensinado, é muito difícil. Se nós só começássemos assim a dizer, a nos expressarmos, né, diante deles, nossa, hoje eu estou irritada com essa situação. Puxa, como eu me incomodei com aquela situação. Imagina se as crianças em volta começassem a escutar, né? Eu dizer, por exemplo, para o meu marido, essa maneira que tu está falando me deixa um pouco assustada.
né? O que está acontecendo? Então, assim, imagina as crianças crescendo nesse ambiente e entendendo que dá, sim, para a gente falar dessa maneira. Elas naturalmente vão seguir nesse padrão. Então, na verdade, quem estraga somos nós. E aí vai normalmente para uma escola onde possivelmente os professores, né, e a própria metodologia também não cuida disso, né? Não é à toa que na Dinamarca já é instituída a disciplina de empatia no currículo. E nós estamos falando de um país de primeiro mundo. Talvez não precisasse aprender isso, sim precisa. Todo mundo precisa, né? Só que lá eles já se deram por conta que o que pode deixar as relações melhores é humanizá-las, então eles ensinam as crianças desde pequeno o que é empatia, o que é uma boa escuta, como elas vão resolver os conflitos dela do intervalo da sala de aula, né? E aí vem os tais dos círculos de conversas, né? Onde a gente se expressa, identifica sentimentos, necessidades. Gente, muda tudo, muda toda a conversa, toda a relação, se a gente fizer assim. No trabalho, então, né? Cada vez mais, se vocês observarem as grandes corporações, né? Essa semana até eu postei no LinkedIn uma novidade da Ambev, que eu fiquei emocionada, porque a Ambev é uma empresa tradicionalmente muito rígida, né? Muito focada em meta, em meritocracia, né? Todo esse ambiente aí empresarial muito duro, né? E aí, de repente, eles, pum, dão uma virada na cultura organizacional, assim, da água para o vinho. Contratam uma uma moça lá para ser diretora de sei lá o quê, de educação, saúde emocional, nem me lembro mais. Mas, enfim, alguém que está com esse enfoque, né? A Gerdau contrata uma primeira mulher para dirigir uma das unidades deles com o seguinte enfoque, né? Ela tem esse enfoque da diversidade, de fazer um time diverso, de botar pessoas diferentes para conversar, de trabalhar a questão da empatia, ou seja, as coisas estão já acontecendo no universo corporativo, mesmo que lentamente. A questão é, as pessoas que estão chegando para trabalhar nessas empresas estão sendo preparadas para esse novo ambiente, para esse formato de modelo de trabalho, né, mais humanizado? Será que a gente está educando os filhos, ou as escolas, ou a universidade está preparando esses profissionais para não só terem habilidades técnicas, mas também comportamentais? Então, Viviane, deixa eu fazer um comentário aqui. Quando eu trabalhei na Perdigão, nós tínhamos a gestão de clima organizacional. E era uma coisa muito bonita, desde que, assim, seguindo esse padrão que você colocou, o resultado era uma coisa unicamente do funcionário. Não existia uma relação em que as duas partes têm que ter um padrão de comportamento que consiga se arrumar um resultado. Trazendo isso para o momento familiar, né, doméstico. Nós somos educados em, sim, os pais educam os filhos e o resultado depende unicamente dos pais. Sim. A construção que você propõe, que você expõe, é que o resultado depende das duas partes. E isso muda tudo. Eu tenho uma proposição, mas aquele resultado só pode ser alcançado se a outra parte também estiver disposta a fazer a parte dela. Eu estou aqui com o meu enteado, ele tem 15 anos. E, assim, nós temos exercido diversas formas de comunicação. Eu tenho uma dificuldade enorme, porque eu fui criado dessa forma que a gente viu agora, cometendo uma série de erros. E essa modificação que a gente vem tentando construir, ela é lenta, mas ela depende dos dois lados. Essa é a parte que eu gosto, que me atrai na comunicação não violenta. Porque antes eu me sentia responsável 100% pelo resultado do meu filho. E nesse momento eu sinto responsabilidade 50%, porque ele tem a participação dele como um ser responsável por ele mesmo, pelos resultados dele,
Então, nós podemos construir esse resultado juntos. Aí que é a parte legal. Isso me atraiu bastante na CNV. Obrigada, Eliezer. Tem muito, assim, na CNV a gente aprende uma coisa que é se responsabilizar, né? Pelos nossos sentimentos, pelas nossas necessidades, nós buscarmos estratégias que não dependam só daquele ser humano que está na nossa frente para a gente ser feliz, né? Não depender do outro para ser feliz, né? Que é muito importante, né? E saber dizer as coisas com autenticidade, que é dizer o fato, dizer como eu me sinto, dizer com clareza, fazer pedidos claros. É isso que a gente aprende. Agora, o que o outro vai fazer com isso, aí ele, diante de uma situação que estimula nele determinados sentimentos, ele também vai ter que olhar para isso e dar conta disso. Mas isso não significa, gente, que a outra pessoa com quem eu converso tenha que saber CNV, tá? Por quê? Aí começa essa coisa assim, mas que adianta, né? Meu marido não sabe nada disso, como é que eu vou conversar com ele? Eu posso dizer de cadeira. Não muda, claro que é maravilhoso uma conversa de um casal CNV, pai e filho CNV, coisa mais linda, né? Mundo perfeito, tá? Se é que existe isso, né? Mas, de um modo geral, não existe. Mas não é condição. Porque quando eu começo a me expressar com mais clareza, fica mais claro para o outro e ele não reage mais. Ele também começa, se eu começo a falar de sentimentos, o outro também começa a falar naturalmente. Então, assim, ó, é muito mais por uma coisa sutil que vai acontecendo. Porque como eu trago mais clareza, o outro automaticamente não vai mais repetir aqueles movimentos que ele tinha. E sim, eu posso aprender a fazer, oferecer muita escuta e empatia, o que vai dar para o outro uma sensação de valorização, de respeito, de consideração. Isso traz ele para um lugar melhor de conversa, de acordo, de combinações, né? Então, aprender a comunicação não violenta é aprender a jogar frescobol, tá? Que é quando a gente joga a bolinha lá na raquete do outro, porque a gente quer que os dois acertem, a gente quer que isso dê certo. Então, eu vou para o teu lado, volto para o meu, vou para o teu lado, mas sempre nessa intenção de conectar, não de se preocupar com quem está certo, com quem está errado, de ir lá impor a minha maneira de ser ou de fazer. Isso é o que é violência. Violência na comunicação não é gritar com o outro. Violência na comunicação é eu não abrir um espaço para que o outro possa se expressar. É eu querer que o outro seja como eu acho que ele tem que ser. É eu impor que o meu certo é o único certo possível. E que a minha maneira é a única de fazer as coisas. Isso é a violência, não deixar o outro ser um ser humano, né? Então, é isso, né, Eliezer? Quando juntos, eu te escutei, eu quero saber da onde vem essa tua ideia. Por que para ti é tão complicado tirar essa toalha Por que tu deixa a toalha na cama, né, molhada? Aí a pessoa vai dizer, mas eu não tô nem aí, para mim isso não tem importância nenhuma, é só pendurar depois, grande coisa. Eu tinha coisa mais importante para fazer, né? E ok, eu não posso julgar essa pessoa de relaxada, entendeu? Desleixada, não. Ela é só um ser humano que tem outras prioridades, que vê as coisas de uma maneira diferente de mim. Eu, mostrando esse respeito que eu tenho pelo outro, ele vai se sentir acolhido. E aí ele vai se abrir para me escutar. Porque aí eu vou dizer, mas olha só, para mim isso me incomoda tanto, a gente vive aqui juntos nessa casa, né? Acho que a gente pode procurar também fazer coisas que cuidem um do outro, né? Tu vê importante para mim que tu pendure a toalha por isso, tem uma razão para isso, né? Mas eu não acho que tu é relaxado porque tu não pendura. Eu não preciso dizer isso, é lógico, mas isso tem que estar na minha fala, na minha intenção. E aí vem a questão, eu falei de mim, eu te escutei, ofereci empatia para ti. Agora, né, Eliezer? Agora a gente vai fazer uma combinação juntos. Bom dia a todos, tá? Não conheço algumas pessoas aqui, fico feliz em encontrar. Mas eu queria colocar uma coisa assim, Vivian, porque a gente sofre às vezes o contrário, né?
a gente recebe muitas coisas por e-mail com uma maneira agressiva. Né? E eu, com as minhas funcionárias, eu tento passar uma resposta para essa pessoa que nos colocou de uma maneira tão agressiva um pedido, de uma maneira educada, tranquila, né? E isso eu tenho feito com as minhas meninas de uma maneira que às vezes elas não concordam com aquilo que eu estou escrevendo, mas elas só aceitam mediante a resposta deste outro e-mail que a gente enviou, sabe? Que daí elas acreditam nisso. Então, às vezes eu posso te dizer, que nem disse o senhor Eliezer, né, dos 50%, às vezes a gente precisa colocar a nossa maneira, vou usar a palavra, não digo empatia, mas talvez a nossa simpatia de atender aquele pedido e entender que aquela pessoa não está legal e que talvez a nossa função seja de quê? Estamos de braços abertos para tentar resolver aquela dor. Maravilha, Márcia. Isso aí é o ápice do bom atendimento, né? E essa semana, outra semana, eu dei um curso de atendimento para o pessoal da Unimed ali, em Costa da Serra, que é uma das unidades da cooperativa, né? Um grupo de unidades, né? E eu dei o curso para os médicos e dei curso também para os enfermeiros, técnicos e atendentes. Vocês podem imaginar, nessa época de pandemia, o estado que está, com essa situação que está, essa piora agora. É horrível, né, gente? Agora me diz, alguém vai chegar num ambiente desses bem feliz, está tudo certo? Não, claro que não, né? Então, se essas pessoas não estão muito preparadas para oferecer empatia e escuta, nossa, sabe? O atendimento sempre vai ser classificado como ruim, né? Aí eu digo para eles assim, ó, pode ser que vocês não consigam atender a solicitação da pessoa, porque muitas vezes o que as pessoas vêm buscar, elas não têm nem direito, né, no plano, ou enfim, não vão ter aquela resposta positiva. Mas a maneira como vocês oferecerem escuta, empatia, validando, dizendo para essa pessoa, eu vejo que tu está preocupado, eu sinto muito não poder contribuir mais, mas tem limites e os limites estão corretos, é assim que funciona, não é assim, eu não é culpa minha, entendeu? Se é negócio da empresa, não. É sempre nessa, estamos juntos, né? Se eu trabalho aqui, eu estou nesse negócio. Se eu trabalho numa imobiliária, né, num serviço de condomínio, eu sei que eu vou, grande parte do tempo, atender pessoas irritadas, estressadas, incomodadas. Né, Márcia? Não tem como. E cliente ou qualquer ser humano, quando está com necessidades não atendidas, a gente fica emocional. A gente não tem mais isso se chama sequestro emocional, tá? A gente passa 80% do nosso tempo num estado de sequestro emocional, onde a gente não faz escolhas e falas conscientes. A gente fala a partir dos nossos hormônios, das nossas emoções. E sabe o que faz com que a gente saia disso? Uma boa escuta. Então, se eu quero trabalhar com público, com pessoas, e eu não tiver essa capacidade, se eu achar que tudo que o outro diz é contra mim, é para me incomodar, é porque ele é um grosso, eu não tenho capacidade de trabalhar nesse lugar. Vocês estão entendendo? A gente tem que aprender que trabalhar com seres humanos requer, sim, desenvolver essas habilidades, né? Que quando o outro chega irritado, não é comigo. É ele que não está bem. E eu estou aqui, veja bem, para tirar ele dessa situação, para dar esse presente para ele, que é escutar ele com atenção plena, validar que é genuíno ele tá com aquele sentimento, porque esse sentimento é dele, né? E como eu posso agora contribuir para ele se sentir melhor? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Se eu tiver esse olhar, essa intenção no meu atendimento, olha, dificilmente, mesmo que não tenha uma resposta positiva, a pessoa vai sair
reclamando do atendimento. Eu brinco sempre com as gurias assim, gurias, é o CPF ou CNPJ desta pessoa falando com o nosso CNPJ. Isso. Não é conosco. Não é pessoal, gente. E também não é pessoal com o nosso parceiro. Vocês estão entendendo? As pessoas, quando elas estão incomodadas, elas vão para um lugar que é emoção. Elas estão no lado da curva de emoção, onde o que elas falam e o que elas estão dizendo naquele momento não é o que de fato elas diriam ou fariam se elas estivessem com as necessidades atendidas. Então, essa humanização que o Marshall Rosenberg nos convida, olha para esse ser humano, não, olha para esse monstro agora como um ser humano. Porque a gente também passa por isso, e o que a gente mais quer é esse acolhimento, essa validação. Com certeza não é que alguém me diga, calma, não fala assim comigo. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Quando um dos dois está emocional, o que eu posso fazer para tirar essa pessoa desse lugar e ter uma conversa bacana é permitir que ela se esvazie. Deixa ela botar tudo para fora, deixa ela reclamar, não faz mal. Depois a gente vai falar, ela vai acabar reconhecendo, vai ver, não tem problema. E também, se não reconhecer, também vida que segue. Não vamos ficar agarrados na mágoa, lá, agarrado na mágoa, na vítima, Cuidado, gente, não precisamos ficar nesse papel de vítima. Somos, sim, protagonistas das nossas escolhas. De como a gente vai, o que a gente sente, como cuidar disso, como dizer para o outro, que combinações eu vou fazer. Vocês estão escrevendo um monte de coisa interessante, eu não consigo olhar agora. Eu vou ler tudo com todo amor e carinho depois. Vocês concordam? Já são 10h30. Então, eu vou dar mais uns exemplos para vocês de modos como a gente pode expressar para vocês levar isso de presente, tá? E depois eu vou falar para vocês, vou postar aqui sobre a nossa promoção para o curso de janeiro, ok? Então, como é que é a maneira autêntica, então, de eu falar a verdade, com amor, cuidando de mim, cuidando do outro? É mais ou menos assim, gente. É falar sobre o fato, Quando eu falo contigo e tu continua olhando no celular, isso é um fato. Eu estou descrevendo, descrevam a situação. Eu não me sinto seguro, isso é eu comigo, é meu, não é a tua responsabilidade eu não me sentir seguro de que tu estejas realmente escutando. Porque a outra pessoa pode me dizer, mas eu estou escutando. E ela pode estar mesmo. Mas essa maneira como ela está me escutando, eu não me sinto escutado. É disso que eu tenho que falar, Então, esse assunto é muito importante para mim. E se eu cuidar de mim, eu estou te dizendo, é muito importante para mim esse assunto. E aí eu vou fazer um pedido, claro, específico. Será que tu poderia olhar nos meus olhos? Ou será que tu poderia deixar um pouquinho de lado o celular nesse momento para que eu pudesse te contar isso que é importante para mim? Não precisa ser todo o tempo, o dia inteiro. Não, eu posso também conversar contigo quando estiver olhando o celular, tá tudo bem. Mas nesse momento é importante para mim. É disso que nós estamos falando aqui, Nos momentos importantes, relevantes da nossa vida e da do outro, Ou tu tem alguma coisa aí que tu está fazendo que tu precisa terminar primeiro, uma resposta que tu precisa dar. Porque também eu não posso desmerecer ou desvalidar o que é importante para o outro. Vocês estão entendendo? É simples assim, tá? Então, é dizer assim, hoje, quando você chegou atrasado na reunião, eu fiquei irritado. É genuíno eu dizer isso, está tudo bem eu dizer essa verdade, de como eu me sinto, porque isso é meu. Porque eu gosto, é importante para mim, que chegue no horário, porque senão eu perco a concentração, me atrapalha. Eu preciso dizer, isso é ser vulnerável também, Então, eu falo do fato, eu falo como eu me sinto, eu falo do que é importante para mim. Isso é falar com autenticidade. É dizer para as crianças que estão brincando, eu estou vendo
oferece empatia. Nossa, como vocês estão se divertindo com essa brincadeira, né? Mas olha só, eu acabei de limpar e organizar essa sala, ou essa sujeira, e agora eu estou vendo que com essa brincadeira vocês estão molhando, estão sujando. Então, vamos combinar o seguinte: quando vocês terminarem de brincar, tudo bem para vocês limpar e deixar como estava? Né? Ou vocês preferem parar essa brincadeira e fazer outra? É oferecer para o outro a possibilidade, mesmo criança, de fazer escolhas conscientes e genuínas. Então, tem muito a ver com isso, da gente estar com uma atenção plena, respirar, parar. Antes de responder, gente, tem um caminho. Qual é a diferença entre elogiar e apreciar? Eu sei que alguns aqui a gente já falou sobre isso, né? Mas eu vou explicar então rapidinho. Quando a gente elogia, a gente fala de um lugar que também é um julgamento, porque é o meu olhar sobre o que o outro está fazendo, é como eu vejo se aquilo está bom, se está bonito, né? Se não está legal. Então, é uma expressão que na comunicação não violenta é vista também como um julgamento, né? Porque vem de um lugar que é a minha escolha e meu olhar sobre aquilo e não traz clareza para o outro sobre o que realmente ele está fazendo que contribui com a minha vida. Apreciar, por outro lado, é dizer isso com mais clareza. Eu vou fazer uma apreciação para a Beatriz, que é uma pessoa aí que a gente está há horas com parceria, e tem várias aqui, né? Mas sei lá, eu vi a B aqui no cantinho da minha tela, então vai para a B. Vamos supor que eu fosse fazer um elogio para a B. Eu ia dizer: nossa, B, que pessoa bacana que tu é. Puxa, te admiro tanto. A B ia gostar? Ia gostar, B, assim? Se eu dissesse isso? Ia. Não vale. Ia, né? Todo mundo gosta de ganhar um elogio, tá tudo bem, tá? A gente não é que não pode mais elogiar, por favor. Vamos seguir elogiando, né? Mas ia trazer clareza para ver o que realmente eu admiro nela, o que ela faz para eu ter esse olhar, né, da pessoa que ela é. Acho que não, né? Mas se eu dissesse assim, quem sabe? Nossa, Bea. Morgana, que barulho. Pronto. Nossa, Bea, a tua atuação como coordenadora do Restaura Novo Hamburgo, puxa vida, faz toda a diferença, porque eu percebo o quanto tu te dedica e te empenha para oferecer cursos gratuitos, para integrar as pessoas, está sempre inovando, trazendo uma ideia diferente para a gente discutir, para a gente melhorar como ser humano. E eu percebo que tu faz isso de um lugar, assim, nessa coordenação de muita calma, muita tranquilidade, muita propriedade. Isso nos dá uma vontade maior ainda de participar das tuas ações. Eu te admiro demais pela pessoa que tu é e pelo trabalho que tu realiza. Muito obrigada, viu, Bê? Adoro fazer parte dos teus grupos, tá? Entender. Gostei muito mais. A apreciação realmente é bem melhor. Então, o que a gente traz numa apreciação, né? E essa apreciação é para um amigo, é para um companheiro, é para um filho, é para o colega, é para qualquer pessoa, é o tempo inteiro, é a comida da mãe. Apreciem, digam para ela o tempero, o cheirinho, o cuidado, tudo. Digam para as pessoas com detalhe o que elas fazem que é tão importante que vocês admiram, né? Porque isso vai fazer com que essa pessoa não só tenha clareza, como possa repetir. Se vocês dizem que alguém está bonito, nossa, Bruno, esse tom de azul, como ficou bem para ti? Nossa, achei que assim ficou ficou mais energizado, ficou lindo, adoro quando tu usa esse tom de azul. Muito legal. Tá entendendo? É o tom de azul que ele tá usando, né? Não é assim, nossa, tu tá bonito hoje, Bruno, né?
Entendeu? Então, assim, agora o Bruno sabe que quando ele usa essa cor aos meus olhos, isso fica bonito, tá? Quem sabe, se ele quer me agradar, ele vai usar muito mais azul do que ele usava. E aí é isso, na vida da gente, para as pessoas que a gente convive, como é importante que elas saibam o que a gente gosta nelas, a diferença que elas fazem na vida da gente. Eu queria comentar, eu vi aqui no grupo várias pessoas de Farroupilha, que eu estou super feliz. Que legal. Eu divulguei aqui o teu curso e eu fico muito feliz por expandir essa forma de pensamento, esse novo mindset que contribui muito para as nossas relações. Eu mesmo, depois que eu fiz os cursos contigo, a minha relação com meu filho mudou muito, a relação com meus coaches também acrescentou muito e faz toda a diferença. E é uma sutileza, na verdade, se tu for ver, né? Não são grandes mudanças, são pequenas mudanças que fazem um grande efeito. Então, queria deixar meu depoimento e a minha gratidão pelo teu compartilhar. Ai, obrigada, Marlise. Pois é, essa era a ideia da nossa conversa hoje, mostrar que pequenas mudanças, né, podem gerar, nossa, coisas assim fantásticas. Eu adoro escutar isso, porque eu escutei, principalmente quem é mãe, né, pai, enfim, como contribui, porque a gente tem tanta dificuldade de conversar com os filhos, né? Porque às vezes vão se criando barreiras, esses distanciamentos. E outra moça que participou de um curso meu esses dias também disse assim, a diferença que fez para ela mudar a maneira de dizer para o filho e expressar para ele como ela se sentia sobre aquilo. Diz que assim, ó, automaticamente ela deu o depoimento, o filho passou a prestar atenção e a fazer o que ela queria. Sabe por que fez sentido para ele? É que as coisas não têm muito sentido. Se não faz sentido para nós, fica difícil da gente engajar. E aí a gente quer equipes colaborativas, quer filhos que contribuam, quer não sei o quê, mas a gente não sabe engajar as pessoas, né? E esse engajamento... Fala. Não, eu fiquei surpresa porque eu falei... Eu não tenho problema de relacionamento com meu filho, mas eu fiz uma comunicação não violenta com ele, empática, e assim, ó, o quarto dele estava sempre bagunçado. Aí eu falei uma vez da maneira como eu aprendi, e assim, ó, é mágico, porque todas as outras vezes ele sempre deixou o quarto arrumado. Então, a absorção do jovem, como tu estava dizendo, é muito grande, das crianças é muito grande. Meu filho é adulto já, 22 anos, mas eu quero dizer assim, ó, que bastou uma vez a minha comunicação assertiva que o resultado permaneceu. Então, isso é muito mágico. É incrível. E eu fico pensando nas organizações, dentro das instituições também, como isso é importante, tu poder te comunicar bem, te comunicar de forma assertiva, empática, poder colocar os teus sentimentos, e eu acho que tem uma carência muito grande de a gente poder se expressar, de a gente poder colocar o nosso sentimento sempre com autorresponsabilidade, porque também culturalmente a gente sempre quer colocar a responsabilidade no colo do outro, né? Porque tu, e aí fica fácil a gente se isentar dessa responsabilidade. Então foi muito transformador para mim, foi bem bacana e eu queria deixar esse exemplo assim, porque eu achei muito importante para mim e imagino que muitas pessoas que estão nessa sala também tenham situações parecidas, né? Com certeza, obrigada, Marlise. Sim, a gente também tem que sair um pouco dessa ideia desse jogo do certo e errado, quem é culpado e quem é inocente, né? Porque a gente está sempre buscando quem errou, né? Tá, não, mas tu errou. Não, mas não importa. Então, quando a gente conseguir sair desse lugar, a gente vai ter outro tipo de conversa com as pessoas, porque a gente vai focar nos seres humanos, no porquê que eles fazem as coisas, se não ficou claro para eles, ou o que estava acontecendo naquele momento, e na próxima vez a gente vai fazer uma combinação que pode ser que dê certo, né? E as lideranças cada vez mais, se não tiverem esse tipo de olhar para os seus liderados, vai ser muito difícil deles terem colaboração, engajamento e muito menos a tal da felicidade no trabalho, né? Então, vamos trazer aí que tem uma responsabilidade muito grande, muita coisa, muito caminho para a gente andar e muito esforço para a gente fazer e melhorar habilidades para poder transformar, né? Sejamos nós, né, a mudança que a gente quer ver no mundo, em cada momento, em cada pedacinho. Eu quero dizer para vocês ainda sobre celebrar, né? A importância da gente celebrar.
E cada vez mais, né? Essa palavra, ela não precisa estar vinculada a uma festa, a comida, a bebida, né? O celebrar é a gente aprender a reconhecer coisas importantes na nossa vida, né? Coisas presentes que a gente tem, coisas que acontecem no dia a dia, não precisa ser, né, a coisa mais importante da vida, não precisa ser o fim do projeto, pode ser cada etapa. Né? Gratidão, saúde, vida, e mais? 5 sentidos funcionando é ótimo, sensacional, é muito Covid, né, essa celebração. Amor, alegria, gratidão. Olha a vida a mil ali, né? Que legal. Criatividade, transformação, família, aprendizado, permitir-se, união, ouvir e ser ouvido, filhos, paz, cura, transformação, a vida, os amigos, pequenas gentilezas, capacidade de resiliência. Que esse ano foi puxado, compaixão, compreensão, alegria. Ok? Olha os que ficaram mais fortes, né? Vida, saúde, criatividade, amor e gratidão. Fica liso, lindão, né? Ok. Vou fazer mais uma. 1, 2, 3 e... Tcharam! E agora eu vou na segunda telinha. Vamos, aqui tem bastante gente. Morgana, cadê tu? Se quiserem abrir isso. Então, vou fazer um print. Essa tá mais com mais pessoas sem a câmera. Mas vamos lá. 1, 2, 3 e... Ok. Mais uma. Oi, Carla. Bom te ver também, querida. Então, tá. Agora é o seguinte. Quero saber de vocês. Como foi? Como vocês saem? Se vocês quiserem escrever no chat, né? Como foi essa experiência? Ou se quiserem abrir o microfone, dizer alguma coisa, fiquem à vontade. Excelente, Vivian. Nunca tinha ouvido nada sobre comunicação não violenta. Eu acredito que vai reverberar ainda mais, não só nesse momento que tu passou a informação para nós, mas na nossa rotina. Eu acho que a partir de agora o curso vai se prolongar, porque reverbera em todas as relações e a gente é feito de comunicação, né? Sim. E se a gente conseguir ter esse olhar que tu passaste em algumas situações, isso já vai ter um impacto enorme. Eu acho que cada vez ele vai assumindo uma importância maior com as nossas vivências. Fiquei bem satisfeita, assim, quero te agradecer porque eu achei excelente. Que bom, Cristina, obrigada, parceirona. Eu quero falar aqui, Vivian. Chegada do correio tem que celebrar. Fala, Márcia. Finalmente eu consegui, né, Vivian? Olha, isso é uma maravilha, né, Vivian? Estou muito feliz de ter conseguido assistir, né? E digo que estou muito satisfeita também, que nem a Cristina conversou e começou. E eu tenho que não sei se eu digo te aprecio ou te elogio, agora como é que é? Qual tu prefere, né? Muito bom, eu acho que a gente precisa disso o tempo inteiro. E a minha contribuição é que se tudo que a gente fizer nessa conversa não violenta e colocar uma pitadinha de carinho e amor, vai ficar tudo 10. É isso. Coraçãozinho da girafa, é isso aí, muita compaixão. Obrigada, Márcia. Eu acho que eu vou... eu gosto de falar que eu sou fonoaudióloga, né? Mas eu acho que a gente pode pensar em elogiar... qual é o nome, o outro termo que tu usaste? Apreciar. Apreciando. Elogiar apreciando, porque é difícil assim pensar em só apreciar, mas o elogio apreciativo, eu acho que a gente pode... Pronto, junta os dois e enche ele de substância, né? Essa é a ideia. Isso aí. E é uma prática, eu acho bem interessante. Eu costumo fazer isso bastante em rede social. Posts que eu gosto, posts que eu me identifico, eu sempre elogio, contribuo, reconheço o que a pessoa fez para me modificar. E eu acho que quanto mais a gente fizer isso, principalmente em rede, nesse ano,
fica melhor. É. E eu vejo que eu tenho isso em contrapartida das pessoas que eu sigo também, né? Tu gera um outro movimento entre as pessoas de não raiva, não violência. Se eu não curto o post, eu deixo de seguir, eu não comento, eu não curto. Sim. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a fazer, trabalhar para que isso se torne uma realidade virtual também, né? Por isso a ideia da campanha, né, da gente vibrar nessa onda da apreciação e parar com tanta desgraceira. Já chega que tem. Bom, posso falar então? Pode. Obrigada, Lacene. Primeiro, assim, agradecer, né? Eu tô, como eu disse, né? Minha câmera para próximo para o teu curso vai estar tudo organizado. Mas destacar o sorriso de todos aí, principalmente do Bruno, depois que você falou do azul, eu achei super interessante. Bruno, tu deu um sorriso diferente, viu? Então dá para ver como que o apreciar é algo que nos contamina, né? E eu pensei assim, puxa, olha o sorriso dele mudou, né? E a outra questão que é muito pessoal, eu que estou tão longe do Brasil e com tantas saudades, mas com meu chimarrãozinho aqui do lado, porque eu sou gaúcha, acho que uma coisa ruim que foi esse ano da pandemia, mas ao mesmo tempo me conectou com o mundo. O que eu fiz de curso, o que eu me inscrevi, porque eu estou terminando meu doutorado, né? Então, eu escrevo um pouco e depois vou para os meus cursos, tanto que você pediu, né, Vivi, onde é que eu te localizei? Foi de um curso que eu fiz com um grupo meu de parceria em Passo Fundo, sobre mediação. Sei. Isso. Até procurei o nome aqui, não vi ninguém, mas estava assim a propaganda, e eu vou continuar fazendo a propaganda tua agora. Era da Fadisma, eu acho né? Oi? Fadisma, como era o nome da faculdade lá? Essa é a faculdade João Pedro, que estava fazendo, João Paulo, que estava fazendo o curso de mediação. E assim as palavras, né, as tuas palavras tão simples ao mesmo tempo, e me tocou principalmente na forma de falar com o adolescente, que meu filho também tem 20 anos. E ele mesmo me diz assim, mãe, quando você falar diferente, a gente volta. E eu nunca me dei conta disso, ó, que ele estava querendo me dizer, para aí, o teu diálogo está sendo violento. Quando você modificar as tuas palavras, eu adorei. Hoje tu me deu assim um insight, né? Agradeço a todos e quem sabe, né, se eu consigo entregar minha tese no final do ano, em janeiro estarei contigo outra vez. Ai, que bom. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Então, tá, gente. Queria agradecer de coração a todos vocês que vieram, se inscreveram e vieram. E por essa manhã linda para estar aí com vocês, né? E realmente desejar que nesse final de ano a gente possa olhar para as coisas boas, né? Olhar para aquilo que é bom, apreciar mais e vibrar nessa energia, porque aquilo que a gente não pode mudar, por vezes, pode ser um grande presente se a gente olhar assim, né? Então, vamos olhar para isso. E mais uma coisa que eu quero dizer para vocês, vamos esperançar, né, um tempo melhor, porque para além do só ter esperança, né, que nos remete a esperar, vamos também esperançar, que é se mobilizar, né, fazer alguma ação, algo que vá ao encontro daquilo que a gente realmente deseja. E é isso que eu quero dizer para vocês. Cada um de nós é, sim, responsável por mudar a nossa comunicação, a nossa maneira de ver o mundo, os nossos pensamentos e vibrar de outra maneira e contribuir para que no nosso entorno as pessoas possam ter, sim, conversas mais assertivas, relacionamentos mais leves, dizer a verdade, ser respeitado por isso, ser acolhido, sendo aquilo que são de verdade, né? E não tendo que ser obedientes, modelados, ou seja o que for, né? Então, vamos tentar espalhar aí essas sementinhas de uma comunicação bem mais saudável, né? Que faça realmente bem para nós e para os outros, tá bem?
Beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Vivi. Beijo, Obrigado por esse obrigada. momento. Obrigada, Bom dia para querido. todo mundo, bom final de semana. Obrigada, obrigada. Final de semana.